Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Resolução das questões de matemática, banca e BAN. Concurso realizado no dia 14 de janeiro de 2024 para o cargo de auxiliar de farmácia para a Prefeitura Municipal de Guarujá. Banca Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAN, gabarito extraoficial. Agradeço a colaboração do amigo Rodrigo Prado, que nos enviou as questões para que nós fizéssemos os devidos comentários. Continuem acessando o meu canal e assistam à banca IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível das questões de matemática. Então, vamos para os comentários das 5 questões do concurso do cargo de auxiliar de farmácia. Questão número 11. Após aplicado por um período de 18 meses a uma taxa de juros anual de 15,36%, pelo capitalização simples, um determinado capital gerou um montante de R$ 22.885,44. O valor do capital atualizado nessa aplicação foi igual. Na realidade, capital aplicado. Então, vamos para os comentários. Então, nós temos aqui o período da aplicação, 18 meses, os juros, muito importante, anual, de 15,36%, sistema de capitalização simples, montante de R$ 22.885,44. Ele quer saber o valor do capital aplicado. Então, vejam, sabemos que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. O montante é o capital mais os juros. Temos montante R$ 22.885,44, taxa anual de 15,36%. Portanto, se a taxa é anual e o tempo está em meses, eu tenho que dividir essa taxa aqui por 12, uma vez que é uma taxa proporcional. Capitalização simples. Se nós tivéssemos uma capitalização composta, seria outros cálculos. Então, dividindo 15,36 por 12, dá a taxa mensal de 1,28. Então, vejam, substituindo, aqui eu tenho montante R$ 22.885,44, que é igual o capital, que não sabemos, mais os juros, que é o capital, vezes a taxa. Vou transformar em fração. 1,28% é 1,28 dividido por 100 vezes 18. Como nós temos aqui denominador 100, eu vou multiplicar tudo por 100, tirar o mínimo múltiplo comum. E vou colocar essas parcelas aqui no primeiro membro. Então, vai ficar 100C mais, multiplicando isto aqui, eu tenho 23,4C dividido por 100, que vai ser igual esse valor aqui multiplicado por 100, que dá 2.288.544. Denominadores iguais, corta, corta. Somando isto aqui, que são dois termos semelhantes, eu tenho 123,04C, que é igual a 2.288.544. Portanto, o capital aplicado vai ser 2.288.544 dividido por 123,04. Efetuando essa divisão, temos exatamente o valor exato de R$ 18.600. Letra
D. Questão número 12. Em uma fazenda que trabalha com piscicultura, há vários tanques destinados à criação de peixes e alguns também destinados à procriação. Esse contexto aqui não interessa para a gente. Então, o que significa? Para manter esse reservatório em condições ideais, é necessário a cada determinado período retirar todos os peixes do reservatório, esgotar totalmente a água nela existente e efetuar uma limpeza e higienização naquele local. Um dos reservatórios dessa fazenda tem um formato de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões são 20 metros de comprimento, 7 metros de largura, 2,5 metros de profundidade, e que está atualmente com 80% de sua capacidade ocupada, que será esvaziada para limpeza. E para mais esse trabalho foi acoplado a um tanque uma bomba que retira água a uma vazão de 250 litros por minuto. Com base nessas informações, ficando essa bomba ligada de forma ininterrupta, quanto tempo será necessário para que esse tanque seja totalmente esvaziado? Então vejam, esse contexto aqui, na realidade, muito atrapalha. Vamos lá. Temos um reservatório na forma de um paralelepípedo reto retângulo, exatamente o que temos aqui nessa imagem. O comprimento é 20 metros, conforme o enunciado aqui. A largura 7 metros e a profundidade 2,5. Sabemos, o volume é o produto das três dimensões. Então, eu tenho que o volume vai ser 20 metros vezes 7 metros vezes 2,5 metros, que dá 350 metros cúbicos. Como nós sabemos que 1 metro cúbico corresponde exatamente a 1.000 litros, então o reservatório integral vai ser 350 vezes 1.000, que dá 350.000 litros. Só que este reservatório está com 80% da sua capacidade. Logo, a capacidade de água vai ser 80% de 350.000. Lembrando, 80% é 80 sobre 100 vezes 350.000. Simplificamos os dois zeros, fica 80 vezes 3.500, que dá exatamente o volume de água contido no reservatório, 280.000 litros. Para esvaziar este reservatório, nós temos aqui uma bomba cuja vazão é 250 litros por minuto. Então, basta fazer a divisão da capacidade de 80%, que é 280.000 litros, dividido pela vazão, 250 litros por minuto. Isso aqui dividindo dá exatamente 1.120 minutos. Cada 60 minutos, 1 hora, que dá então exatamente 18 horas, vejo aqui. E dá um resto de 40 minutos. Então, isso aqui corresponde a 18 horas mais 40 minutos, letra A. Questão número 13. Questão recorrente tradicional em concursos públicos. Regra de 3 composta, sem utilização de setinha para cima, setinha para baixo. Importante. Vejam, se com 3 trabalhadores de linha da produção de uma empresa de brinquedos artesanais, ao final de um dia de 8 horas, produz 16 unidades de um determinado modelo de caminhão de brinquedo. Pergunta: quantas unidades desse brinquedo pode ser produzido por um grupo de 6 funcionários, ou seja, aumentando de 3 para 6, trabalhando 6 horas, diminuindo de 8 horas para 6. Então, eu tenho aqui 3 grandezas.
trabalhadores, horas de trabalho e quantidade de brinquedos. Então, vejam, eu vou dividir esse problema em causas e efeito. O efeito é o resultado da produção de 3 trabalhadores trabalhando 8 horas por dia. Então, o efeito é o brinquedo. E as causas são os trabalhadores e horas por dia. Pronto, então eu tenho trabalhadores, horas representa causas, brinquedos, efeito. Então, colocando os dados aqui, eu tenho exatamente o seguinte: 3 trabalhadores trabalhando 8 horas produz 16 brinquedos. Na segunda linha, quantas unidades desse brinquedo? X. Trabalhando 6 trabalhadores, 6 horas. Lembrando, produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. O que significa isso? Como a variável está aqui, x, eu vou fazer assim, 3 vezes 8 vezes x. 3 vezes 8 vezes x é igual 6 vezes 6 vezes 16. Sempre procurem simplificar. Como eu tenho aqui 8 e aqui eu tenho 16, simplificando aqui dá 2. Fica mais simples. Poderia até continuar a simplificação. Eu já vou fazer o cálculo. 3 vezes x, 3x, 16 vezes 6 vezes 6 vezes 2, 72. Então, a quantidade de brinquedos com essa disposição de 6 trabalhadores, 6 horas por dia, vai ser 72 dividido por 3, que dá exatamente 24 brinquedos, letra D. Questão 14. Uma residência está sendo reformada e nos cômodos internos, com exceção da cozinha e do banheiro, está sendo trocado um tipo de assoalho cujo metro quadrado colocado custa R$ 320. Os cômodos em que este piso está sendo colocado estão identificados a seguir com seus respectivos formatos e medidas. Salão retangular, 5,2 metros por 4,5. Corredor com formato retangular, 6 metros por 1,4. Um quarto, formato quadrado, 4,2 metros. E um outro quarto com formato retangular, 3,5 por 3 metros de largura. Com base nessas informações aqui, pergunta-se: qual será o custo total do piso? Lembrando que o piso custa R$ 320 cada metro quadrado. Então, vamos calcular a metragem de cada um dos cômodos. Salão, 5,2 por 4,5, dá 23,4 metros quadrados. Corredor, 6 metros por 1,4 metros, dá 8,4 metros quadrados. Quarto quadrado, que tem 4,2, portanto, 4,2 vezes 4,2, 17,64. Quarto, no formato retangular, 3,5 por 3, portanto, multiplicando, 10,5 metros quadrados. Logo, a área total que será colocada ao piso, somando essas medidas, 23,4, 8,4, 17,64 mais 10,5, dá exatamente 59 metros,94 metros quadrados. Como cada metro quadrado custa 320, multiplicando a área a ser trocado o piso vezes 320 dá R$ 19.180, letra C. Questão número 15.
uma pequena caixa feita de madeira com formato de prisma retangular. Será utilizada como embalagem para brindes no final do ano, em uma empresa, acomodando em seu interior barra de chocolates diversos. Sabendo que essa embalagem tem suas dimensões, formado por triângulos iguais a 8 metros, portanto a base é um triângulo equilátero. A altura do prisma, 15 metros. Qual a capacidade volumétrica em litros? Questão bem interessante, que fala em barra de chocolates e aqui pergunta quanto cabe em litros. Raiz quadrada de 3, 1,7. Já coloquei a alternativa aqui, que é a C. Tudo bem, vamos lá. O prisma é esse aqui, ó. A base é esse triângulo equilátero. A altura aqui é essa medida. Então, tenho aqui mede 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros. E aqui mede 15. O volume de um prisma é a área da base multiplicado pela altura. A base aqui é um triângulo equilátero de lados 8 centímetros. Então, tenho aqui 8, 8. Eu vou calcular a área utilizando o ângulo interno. Cada ângulo interno aqui mede exatamente 60 graus. 60 com 60 dá 120, com 60, 180. Então, eu vou utilizar esta formulazinha aqui, meio vezes seno do ângulo alfa, no caso 60, vezes lado. Substituindo aqui eu tenho 1 meio seno de 60 graus vezes 8 vezes 8. Seno de 60 graus, lembrando, pela tabelinha dos arcos notáveis, é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então vai ficar 1 meio vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 64. Como eu tenho aqui 2 vezes 2 dá 4, simplifica com 16, com 64 dá 16 em cima. Como raiz de 3 é 1,7, a área do triângulo equilátero é 16 vezes 1,7, que dá 27,2. Ou seja, a área desse triângulo equilátero, que é exatamente a base, mede 27,2. Então, essa medida aqui, 27,2. Logo, o volume, área da base, vezes a altura, 408 centímetros cúbicos. Como eu quero verificar quantos litros cabe nesse prisma aqui, eu vou dividir isso aqui por 1000 para transformar em decímetro cúbico. Então, isso aqui corresponde a 0,408 decímetros cúbico. Lembrando, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Portanto, isso aqui vai dar o volume dessa caixa em água, 0,408 litros, que é exatamente a letra C. Gostaram? Então não esqueçam, façam a inscrição no meu canal. Ative o sininho para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas. Um agradecimento especial ao nosso amigo Rodrigo Prado, que nos enviou as questões para que nós fizéssemos os devidos comentários. Todas as 5 questões da banca IBAN não tem nenhuma contestação, ou seja, não existe argumentação para anulação de questões. Gostaram? Dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, continuem assistindo a playlist Banca IBAN. Link na descrição desta videoaula. Se possível, colabore com a divulgação do meu canal, compartilhando com seus amigos as videoaulas do canal. E também nós temos aqui um link especial. Valeu demais. Se vocês quiserem colaborar, agradecemos. Qualquer quantia
será bem-vinda. É simplesmente um valor simbólico para que vocês continuem assistindo às videoaulas e, se possível, colaborando com a implementação e melhoria do canal. Um grande abraço e até as próximas.